Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, é claro, né? Meus irmãos, em nome de Jesus, mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós. E nós estamos aqui, graças ao Senhor, graças a misericórdia de Deus, não é verdade? Então vamos glorificar a Deus pela bondade, pela misericórdia dele, não é verdade? Irmãos, olha só, vamos ler a palavra aqui, duas histórias aqui, e três livros, ó. Vamos ler aqui em Mateus 6:6, depois Isaías 55, 8 e 9. Aqui o versículo é um pouco grande. E depois Paulo. Atos 16:6. Tá bom? A história de Paulo aqui. Olha só. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que vê orará ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Irmãos, vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. Sempre às vezes, né? Irmãos, muitas vezes nós imaginamos que para se resolver uma coisa, para mudar uma situação, há um desafio muito grande. Não é. Existem resistências, batalhas no mundo espiritual, claro. Mas o que nós precisamos entender? Vamos entrar na presença de Deus. Vamos entrar debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, sabe? Às vezes, o que ele está falando aqui? Quem falou isso aqui foi Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Deus Todo-Poderoso. Ó, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Meu irmão, Deus vai nos recompensar quando nós estamos na presença dele. Às vezes você acha que precisa fazer muita coisa para resolver isso. Não, eu preciso me dedicar, entrar no quarto, falar com Deus em particular, entender que Ele é quem muda, que Ele é quem transforma a nossa vida, que faz a diferença. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Nós não entendemos as coisas. Ó, vamos continuar aqui para o raciocínio ficar mais claro. Ó, acompanha aqui. Isaías 55:8. Ó, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os vossos e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Meu irmão, por que eu preciso entrar no quarto, fechar a porta? Deus quer, olha, esse momento aqui que nós compartilhamos a palavra, que você ouve aí, é uma bênção, é uma maravilha, é algo extraordinário, né? Deus, eu não sei a sua vida, não sei o que está acontecendo, aí Deus vai e fala através da palavra, porque é Deus que está mandando, Deus é que está dando direção e a gente se alegra com isso, não é verdade? Então vamos lá. O que vai mudar realmente a nossa vida é o quê? É eu entrar no quarto, um particular com Deus. Deus quer ter um particular comigo e com você. Ele vai usar homens e mulheres de Deus para falar conosco? Vai, claro que ele vai, mas ele é fiel, né, para fazer isso. Mas quando nós entramos no quarto, meu irmão, o extraordinário acontece. Sabe por quê? Porque nós nos dedicamos e nos concentramos a falar com o nosso Deus.
E por que que eu preciso entrar no quarto? E estar na presença dele? Porque eu não entendo os caminhos de Deus. Você não entende os caminhos de Deus, irmãos. Ele deixou a palavra, por quê? Porque através da palavra nós conseguimos ler, meditar, obedecer, aprender, porque a gente não sabe dos caminhos de Deus. Tem coisa que Deus vai te revelar através da comunhão no quarto. Você não entendeu ainda, eu não entendi ainda, porque eu preciso entrar no quarto e falar com Ele. O que que é entrar no quarto? É o particular com Deus. Nós buscamos a presença dEle, entramos no quarto. Por quê? O que que Ele fala para mim e para você aqui? Ó, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? Quando eu entro no quarto, eu vou entender o nível que Deus quer me levar, ou eu vou obedecer, em tudo nós temos que obedecer, porém, as coisas vão ficar mais claras. Eu estou ali falando com Deus e entro no quarto, ele fala assim, ó. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Irmão, aí ele vai fazer assim, ó, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, o que que nós precisamos entender? O que que Deus está falando aqui para mim e para você? Entra no quarto aí agora, em nome de Jesus. Entra no particular com Deus aí, onde você estiver. Ó, tá no ônibus, ora em pensamento. Tá em algum outro lugar, ora aí, fala com Deus. Esse assunto aí, Deus vai te mostrar. Sabe por quê? Deus vai te mostrar. Sabe por quê? Porque o pensamento dele é mais alto. O que que eu preciso entender? Você já conversou com uma pessoa com um nível diferente do seu? Diferente do meu, por exemplo? Uma pessoa que tem um nível acima. Acima. O que que é um nível acima? Ela já passou, ela tem uma experiência maior do que a nossa sobre determinada situação, certo? Estamos falando de pessoa, estamos falando de ser humano, tá? Calma aí que a gente vai chegar em Deus. Então, eu quero só trazer um comparativo para que eu e você entendamos de maneira clara. Olha só, essa pessoa tem um nível acima do nosso, certo? Então a gente vai lá e fala com ela. Ela passou por. Ela tem experiência naquilo. Não é assim? Você vai fazer um curso de computação, um curso de enfermagem, um curso de mecânica, enfim, qualquer curso, um curso de teologia. Aonde você vai? Você vai numa pessoa que esteja um nível acima, ou muitos níveis acima, certo? Não é que esteja um nível, esteja mais aprimorada, esteja níveis e níveis acima. Não é assim que a gente faz? A gente não vai fazer isso? Irmão, Deus quer nos levar para um novo nível. E por isso que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque eu estou raciocinando nesse nível. Irmão, se isso que você quer, se isso que você vai estar buscando vai acontecer, é com Deus. E a gente já vai entender daqui a pouco aqui. Se isso que você está buscando, que você está querendo, vai se resolver em Deus. Mas o que que eu preciso analisar? Aonde eu estou enxergando? Eu estou enxergando aqui. Olha, da onde eu estou aqui, agora, neste momento, eu consigo ver um monte de coisa. Eu consigo ver casas, eu consigo ver prédios, eu vejo casas simples, eu vejo casas de um nível bem mais alto, e um monte de árvore, enfim. É isso que eu estou enxergando, certo? E para mim enxergar do outro lado das árvores aqui, desses prédios, eu tenho que me movimentar até lá.
Irmão, o que eu quero trazer para nós? Se movimenta até o espiritual de Deus para você enxergar o que ele vai te mostrar. Por quê? Porque os pensamentos dele é mais alto. Ah, isso aí que você está querendo vai acontecer? Não sei. Ah, não vai acontecer? Também não sei. Por quê? Porque ele vai te revelar lá na oração, lá no seu quarto, no particular. Entendeu? Ele está falando que o quê? Ó, os meus pensamentos são mais altos. Ó, como é que ele fala? É, Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quer dizer o quê? Que eu não estou pensando a mesma coisa que Deus está pensando. Quando que eu passo a pensar como Deus está pensando? No momento que eu entro no quarto. Porque Deus falou que assim, ó, que nós temos a mente de Cristo. E Cristo é filho de Deus. Mas quando é que a mente de Cristo atua na minha mente, na minha vida? Quando nós somos espirituais, não é? E para eu ser espiritual, o que eu tenho que fazer? Ir para o quarto. Mas o que eu quero trazer para nós de maneira clarinha? Entra no quarto. Apenas entra no quarto. Fala aquilo de maneira particular. Ah, tem um monte de coisa que a gente ora, não ora? Você não coloca coisa na presença de Deus, coloca coisas simples e coisas de grande proporção, de decisões desafiadoras, decisões até um pouco mais elaborada que nós precisamos tomar. Irmão, presta atenção, entre no quarto, fala com ele em particular, porque o pensamento de Deus está lá em cima, o meu pensamento está aqui embaixo. Quando eu entro no espiritual, entra no teu quarto. Quem vem em secreto? Deus nos vê em secreto? Nós temos uma recompensa. Fala com ele isso aí. Fala com ele isso aí. Não fica com medo de falar, não, porque vai se cumprir de todo jeito. Ou não vai se cumprir se ele não quiser. Na vontade soberana, não na vontade permissiva, né? Por quê? Porque Deus é bom. Deus tem uma direção para a nossa vida. Então eu preciso entrar no quarto, por quê? Porque eu estou em um nível e Deus quer me levar para outro nível. E para eu entender, eu preciso acessar, chegar lá. O milagre é provocado? O milagre cai do céu? Não, o milagre é provocado, não é assim? Então eu preciso acessar lá a Deus. Então eu vou entrar no meu quarto, eu preciso entrar na presença dele, eu preciso chegar na presença de Deus. Olha, veja só, Jacó não lutou com o anjo, não estava lá na presença de Deus, da presença do anjo lá, que representava Deus. Alguns falam que é o próprio Deus que se manifestou ali para ele, né? Até porque recebe adoração e tal. Irmãos, em nome de Jesus, acompanhe o que eu estou te dizendo. Deus tá acontecendo um monte de coisa. Vamos falar do Jacó rapidinho. Tá acontecendo um monte de coisa com Jacó. Quando ele está lá, depois de ele ter prosperado bastante, ele está lá com Labão, não tá? Tava acontecendo um monte de decisão que ia ser necessário ele tomar. E aí ele fala, ele vai falar, Deus fala com ele, ó, não tema, não fica com medo de voltar para sua terra, não, que eu vou ser com você. Meu irmão, Deus vai chegar na hora certa, mas entra aí no seu quarto. Por quê? Porque qual que era o raciocínio de Jacó naquela época? Ficar ali mesmo. Tava ali com a esposa, com as duas esposas dele, tava bem sucedido. Não, Deus falou, ó, não fica com medo não de voltar para sua. Tem esse monte de coisa para você resolver? Eu estou olhando com outro nível. Meu irmão, Deus está olhando para você e para mim em outro nível. Filho, presta atenção. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Olha para esta situação com os olhos de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Entrar na oração. Entrar no particular. Entra no teu quarto, fecha a sua porta. O que representa fechar a porta? Além de ter um particular com Deus, exclusividade com Deus, esteja exclusivamente com Deus, que Ele vai te falar. Parece que é um grande desafio, mas para Ele é uma direção que Ele vai te dar e você vai entender e vai ser feliz. Ah, mas eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu quero fazer aquilo. Puxa, eu vou por esse caminho. Ah, eu não devo ir por esse caminho. E aí? Como é que você vai entender isso? Como é que eu vou entender isso? Acompanhe aqui comigo. Ó, o Atos 16:6. Vamos falar do Paulo aqui rapidinho. Ó, e viajando por toda a região
da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu, irmão. 2 vezes o Espírito Santo não permitiu, ele estava indo para Bitínia, não é isso? Ó, viajando em toda a região da Frígia, Galácia, região da Frígia e da Galácia. Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, eles queriam pregar lá na Ásia. Não deu. O Espírito Santo impediu, era uma coisa boa. Mas vamos lá, vamos para o particular com Deus. Irmão, essa situação particular aí, Deus vai te dar a direção. Deus é Pai. O Espírito Santo impediu. Não deu certo. Estava indo para Bitínia, ó. Estava indo para Bitínia. Não deu. Lá para o caminho da Ásia, lá, não. Aí, ó, segunda parte. E quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Irmão, presta atenção aqui, querido. Ó, então, de Mícia procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu, meu irmão. Se o Espírito de Jesus não está permitindo, não vai, não insiste não. Para com isso, cara. Ô, meu irmão, acorda aí. Ué, ele tem um propósito maior para você do que isso que você está pensando aí. Sabe o que é? Nós estamos olhando a nossa vida aqui. Mas ele tem um pensamento maior para mim e para você. O Paulo não queria ir aqui para Bitínia? Não queria ir para Ásia? O Espírito Santo impediu de novo. Eita, o que está acontecendo, hein? Peraí, o que está acontecendo? Vamos lá. Então, contornando Mícia, ó, contornou, voltou. Desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia. Paulo teve uma visão. Você sabe o que é isso? O que é isso? Como é que Paulo teve a visão? Vamos lá. Presta atenção, eu e você. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Nós estamos lá, empreendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Não estou falando só de empreender financeiramente, não. Negociação, lucro, dinheiro. Não, estamos empreendendo, estamos fazendo alguma coisa ali, empreendendo, dedicado numa situação ali. O que acontece? Não dá certo. Aí você fala assim, é o diabo, é o Satanás, é o inferno, é eu que fiz errado nisso aqui, é eu que não procedi direito. Lá vai de novo. Deu errado de novo, não foi de novo. Aí, oh meu Deus, e agora? Coloca na presença de Deus, entra no quarto. Colocou, aí o Paulo entrou no quarto, não foi? Não tá falando aqui, irmão. Mas se ele tá indo por um caminho, ele vai buscar Deus. Por que tá dando, por que o negócio não tá funcionando? Não precisa, ele tá aqui, pelejando com essa situação aqui, o negócio não vai. E a coisa não sai do lugar, já tô tentando aqui. Não, ele foi buscar Deus. Ué, você não vai buscar Deus? Eu vou buscar Deus. Não estão falando isso aí? Que nós precisamos buscar Deus? Entrou no quarto. Entrou no particular de Deus. O que aconteceu? Então, contornando, ó, contornou. Tá sendo impedido, não tá? Contornou. Quando contornou, Deus falou. Isso quer dizer o quê? Eu tô temando nessa situação. Eu me recuperei emocionalmente, eu me recuperei fisicamente. O que acontece? Ó, presta atenção aqui comigo. Presta atenção. O que ele fez? Ó, não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes. O que ele fez? Olha só. Quando, então, versículo 8, tá? 16:8. Então, contornando a Mícia, ó, ele estava indo para Mícia, não é isso?
Vamos ler no começo aqui, ó, no 6, ó. E viajando toda a região da Galácia, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região de Mícia, procuraram ir até Bitínia, mas também, então ele estava lá na região de Mícia, certo? Aí no versículo 8, então, contornando Mícia, contornou. O que é contornar? Você está numa estrada, vamos lá, ser prático, está numa estrada, errou o caminho, o que você vai fazer? Retorno, contornou Mícia, saiu fora lá de Mícia, ó. Aí então contornando Mícia, desceram para Troade, ó, mudou o caminho. Contornou, mudou o caminho. Mudou o caminho, Deus falou. Então, irmão, presta atenção. Por que a gente precisa entender? Você está num caminho, não é o plano de Deus para mim e para você, as coisas não vão fluir. Aí eu preciso entender e entrar para dentro do quarto para eu clamar, porque senão eu não entendo. Clama aí de maneira clara, mas fala com Deus, fala o que você está sentindo, porque Ele sabe o que você está sentindo. Seja sincero com Deus, Ele sabe o que nós estamos pensando, o que a nossa carne pensa, coisa doida, o nosso pensamento. É assim, Deus sabe, porque Ele é onisciente, sabe tudo, está em todo lugar. O Espírito Santo está conosco, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus é amor, Ele enviou o Filho para morrer para nós na cruz do Calvário. Você acha que vai nos abandonar? Já viu um Deus que se inclina, que age em favor daqueles que nele esperam? E se inclina para nós? Então clamei, o Senhor me respondeu. Então fica em paz aí, no nome de Jesus. Aí vamos lá. Ó, desceram para Torto, contornou, mudou o rumo do que estava fazendo. Eu tô indo, tô pelejando. Irmão, presta atenção. Tem resistência demoníaca? Claro que tem resistência demoníaca. Mas a gente vai orar e vai sair em nome de Jesus. Orou em nome de Jesus, não saiu? Presta atenção no que está fazendo. Tem uma coisa, o pensamento de Deus é maior que o meu e o seu, por isso que a gente não entende. Querido, você não está entendendo porque o pensamento é maior. Entra aí no quarto, você vai entender, vai ter uma recompensa. Às vezes a gente pensa que a recompensa é um carro, uma casa, às vezes não é. Pensa que recompensa é só isso? Não. A direção da nossa vida é muito importante. Os caminhos que nós escolhemos fazem toda a diferença na nossa vida e daqueles que estão à nossa volta e do nosso chamado. Então, não deu certo? Contorne isso aí. Aí, vamos lá. Vamos lá. O que ele fala? Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Ó, Deus foi claro. Irmão, esse negócio de sonho com isso, sonho com aquilo, sonho que não sei o quê. Irmão, se Deus dá a interpretação aí para quem tiver o dom, glória a Deus. Se Deus nos der a interpretação, nós vamos entender. Mas ele falou claro, Deus inventou aqui? Não, colocou um homem lá clamando, certo? Um homem pedindo, de pé na frente dele. Não inventou coisa. Não, enigmas. Essas coisas Deus vai dar, deu para Daniel lá, né? Um monte de revelação lá e tal, um monte de coisa acontecendo, com um propósito específico. Tá falando com nós? Vai falar de maneira clara. Tá falando conosco? Vai falar de maneira clara. Durante a noite, Paulo teve uma visão. E nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, fica com a visão de Deus, fica com a visão da palavra. Após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Irmão, e deu tudo certo. Quando ele chega lá, começa a pregar para Lídia, aí prega para Lídia, aí daqui a pouco aí eles se batizam. Olha, é uma maravilha lá, o povo lá que estava lá batiza tudo. Olha, é uma festa no céu, coisa tremenda. Aí depois tinha uma menina lá com espírito de adivinhação, ele repreende o espírito, vai para a cadeia, leva um monte de chicotada,
Aconteceu. Levou um monte de chicotada lá na cadeia, ganha lá o carcereiro, os presos lá, perto da meia-noite, começa a cantar. Irmão, para chegar na meia-noite, cantar e as prisões quebrar, ele obedeceu, ele contornou. Na hora que ele contornou, Deus falou com ele: contorna aí em nome de Jesus, vamos contornar, tá nesse caminho? Não tá fluindo? Contorna. Vamos orar, irmão. Ficou grande aqui. Vamos orar. Deus é fiel. Olha que palavra tremenda. Eu fico maravilhado. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo teu amor, papai. Obrigado pela tua misericórdia conosco, em nome de Jesus. Senhor, enche-nos da tua presença, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, a sensibilidade de estarmos na tua presença e enxergarmos os seus caminhos que são mais altos. Meu Deus, abre a nossa visão, meu Deus. A gente só está olhando para aquilo que nós estamos enxergando, para o que vai acontecer aqui. Deus, em nome de Jesus, nos enche da tua presença e a tua graça, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, papai, seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, frustra, Senhor meu Deus, toda obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus, vem quebrando o mal, quebrando toda situação contrária, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Jesus, para ouvir a tua palavra, para enxergar os sinais e a direção daquilo que nós estamos fazendo. Nisso tudo, papai, eu peço, tira o diabo, a obra das trevas, toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.